Então, eu gostaria de agradecer ao professor Marcelo Gomes da Silva Bruno por ter aceito o convite. A palestra dele será inferência distribuída em redes cooperativas. O professor Dr. Marcelo Gomes da Silva Bruno, né? Ele é da divisão de engenharia eletrônica do ITA, né? Então, por favor, professor Marcelo, fique à vontade, então. Bom, boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Eu acho que a minha apresentação está com o Kenji, eu vou pedir a ele, por favor, que compartilhe. Tá sim, eu vou compartilhar aqui. Então, só comentando, né, o professor Marcelo, ele vai ficar aqui junto com a gente, mas eu vou passar o vídeo que ele nos enviou. Ele comentou que a internet dele está um pouco instável, então a gente vai reproduzir o vídeo e depois, logo em sequência, a gente abre para as perguntas. Tá? Deixa eu compartilhar. Professor Marcelo Bruno, do Grupo de Processamento Estatístico de Sinais da Divisão de Engenharia Eletrônica do ITA, e na tarde de hoje eu vou conversar com vocês sobre inferência distribuída em redes cooperativas. O problema que eu quero considerar é processamento distribuído de sinais em redes cooperativas com múltiplos sensores e grande volume de dados. Nesse esquema, diferentes sensores processam observações locais e trocam mensagens com sensores vizinhos via canais de comunicação sem fio. Os sensores cooperam, então, para executar uma tarefa global comum, por exemplo, equalização, detecção ou rastreio de um sinal. E a comunicação entre nós pode ser reconfigurada adaptativamente no esquema de redes ad hoc. Em filtragem distribuída, as redes podem ser plenamente conexas, onde qualquer nó pode acessar diretamente qualquer ponto da rede, ou apenas parcialmente conexa, onde os nós comunicam-se apenas com seus vizinhos de acordo com a topologia da rede. O objetivo é projetar filtros plenamente distribuídos que operem em redes parcialmente conexas e tenham baixo custo de comunicação e, ao mesmo tempo, aproximem as estimativas ótimas que seriam obtidas por um centro global de fusão de dados. Por exemplo, no cenário número 1, nós consideramos uma única sequência oculta de vetores de estado xn para n maior ou igual a 0 e múltiplas sequências observadas YNR para n maior ou igual a 1, que estão disponíveis em R nós de uma rede física de sensores, onde as posições dos sensores são fixas e conhecidas. Por exemplo, nesse cenário mostrado nessa figura abaixo, a sequência de estados é a sequência de posições e velocidades desse objeto que se move numa região de vigilância bidimensional. E eu tenho uma rede de R igual a 25 sensores passivos que cooperam para seguir esse objeto nessa região de vigilância. Esse problema de estimar uma única sequência de estados a partir de múltiplas sequências observadas pode ser resolvido na literatura usando abordagens de consenso ou de difusão. Os algoritmos de consenso, sob certas condições, convergem para a solução centralizada ótima e geram estimativas idênticas do vetor de estados em todos os nós. Entretanto, eles têm a inconveniência de exigir múltipla comunicação iterativa entre nós no intervalo de tempo entre duas medidas consecutivas dos sensores, o que os torna inadequados para aplicações em tempo real. Em contraste, os algoritmos de difusão são, em geral, subótimos e geram estimativas diferentes dos estados em cada nó. Entretanto, eles não necessitam de múltipla comunicação interativa entre nós no intervalo de tempo entre medidas consecutivas dos sensores, o que os torna mais adequados para aplicação em tempo real. Como nós estamos interessados em aplicações em tempo real, vamos focar a nossa apresentação em algoritmos de difusão. Entre os algoritmos clássicos de difusão descritos na literatura, podem-se citar o algoritmo de difusão Adapt Then Combine e o algoritmo de Random Exchange Diffusion. No algoritmo Adapt Then Combine, temos dois passos, o passo de adaptação e o passo de combinação. No passo de adaptação, assume-se que no instante n-1, o nó R possui uma função densidade de probabilidade a posteriori P de n-1 dado n-1R, que representa a crença que o nó R tem no instante n-1 sobre o valor assumido pela variável oculta xn-1, dadas todas as observações que o nó R assimilou do instante 1 até o instante n-1.
Num primeiro momento, o passo de adaptação usa o modelo dinâmico dos estados, representado aqui por essa função densidade de probabilidade de transição P de xn dado xn-1, para atualizar essa crença passada P de n-1 dado n-1 para uma função densidade de probabilidade predita P de n dado n-1R. A seguir, uma vez calculada essa função densidade de probabilidade predita, o passo de adaptação usa as novas observações y e u disponíveis no nó R e na vizinhança do nó R no instante n para atualizar P de n dado n-1R para uma nova função densidade de probabilidade P tilde de n dado nr, que representa agora no instante n no nó R a crença que o nó R tem em relação ao valor assumido pela variável oculta xn, dadas as observações assimiladas pelo nó R do instante 1 até o instante n-1 e as novas observações y e u disponíveis na vizinhança fechada de R no instante n. Observem que essa atualização agora utiliza o modelo de observação P de y u dado xn. Uma vez calculadas essas novas densidades atualizadas P de n dado n til R no nó R no instante n, o algoritmo prossegue para o passo de combinação, onde os PTIUs NNU, ou os PTIUs NNR em cada nó R, são substituídos agora por uma nova PDF fundida, P de N dado NR, que é simplesmente uma média geométrica dos PTIUs NNU na vizinhança N barra de R, ponderada aqui por esses fatores de ponderação ARU, cuja soma é igual a 1 para todos os R's. Pode-se mostrar, em teoria da informação, que essa média geométrica ponderada, obtida após a fusão nas vizinhanças locais, é exatamente a função densidade de probabilidade P, que minimiza essa divergência KL ponderada, soma para U sobre todos os N barras de R, de ARU, DKL de P, P tilde de NNU, onde DKL aqui é a divergência de Kullback-Leibler. Baseado, então, nessa interpretação de teoria da informação, nós dizemos que essa regra de fusão é a regra de fusão de mínima divergência KL ponderada. Apenas para ilustrar como esse algoritmo poderia ser implementado em situações práticas, vamos considerar aqui um caso particular em que os ruídos do modelo da dinâmica e do modelo de observação são mutuamente gaussianos, são conjuntamente gaussianos e mutuamente independentes, não só entre si, mas ao longo do tempo. E vamos considerar também que o modelo dinâmico dos estados e o modelo de observação são lineares. Então, nessa situação, se a densidade Pn-1 dado n-1R for gaussiana, descrita aqui por esses parâmetros, se o chapéu de n-1 dado n-1R, P de n-1 dado n-1R, segue que a densidade atualizada P tilde de n-nr, que é a saída do passo de adaptação, também será gaussiana, com novos parâmetros, vetor médio e matriz de covariância, atualizados por um filtro de Kalman local, como mostrado aqui nessas equações abaixo. Então, aqui vocês veem as equações do preditor do filtro de Kalman, e aqui as equações do passo de atualização do filtro de Kalman, assimilando as observações y e u disponíveis no instante n em torno da vizinhança de R. E se vocês também estão familiarizados com a literatura de filtragem distribuída, vocês podem perceber que essas 4 equações aqui são idênticas às equações do passo de adaptação do filtro de difusão ATC, originalmente proposto por Cativelli e Sayed, que é um caso particular daquela formulação bayesiana geral, quando as densidades de probabilidade subjacentes são todas gaussianas. A seguir, no passo de combinação, se P tilde de NNR é gaussiana e parametrizada aqui por esse vetor médio e por essa matriz de covariância, a densidade fundida, aplicando a regra de fusão KL, PNNR centil, também será gaussiana, agora com um novo vetor médio e uma nova matriz de covariância, adaptados por esse método de intersecção de covariâncias, mostrado por essas 2 equações abaixo. De novo, olhando para essas equações, vocês percebem que é uma versão modificada do passo de combinação do filtro de difusão ATC proposto por Cativelli e Sayed. Na verdade, o passo de combinação de Cativelli e Sayed é um caso particular dessas 2 equações, quando essas matrizes de covariância P tilde de N e U são invariantes com U, portanto, são iguais em todos os nós. No caso mais geral, em que os modelos de dinâmica ou os modelos de observação são não lineares, Pn-1 dado n-1R não pode ser representada por uma função gaussiana. E, em geral, não tem uma representação paramétrica. Eu posso representar, entretanto, Pn-1 dado n-1R por um conjunto ponderado de amostras com pesos normalizados,
tal que a soma ponderada dessas amostras converge, quando o número de amostras vai para infinito, para a esperança da variável oculta xn-1 sob essa densidade de probabilidade P de n-1 dado n-1R. Esse conjunto ponderado de amostras, então, é uma representação Monte Carlo para essa densidade. Dada essa representação Monte Carlo para essa densidade, é possível, no passo de adaptação agora, construir um novo conjunto ponderado de amostras atualizado que representa a saída do passo de adaptação, P de n-nr. Esse novo conjunto ponderado de amostras atualizada pode ser construído usando, por exemplo, um filtro de partículas marginal, como descrito aqui nessas duas equações, que eu posso depois discutir com vocês em maior detalhe na fase de arguição. E uma vez calculado, então, esse conjunto ponderado de amostras que representa o p-NNR na saída do passo de adaptação, agora, para implementar o passo de combinação, basta calcular a média e a matriz de covariância amostrais associadas à representação Monte Carlo de p-NNR e construir uma aproximação gaussiana e depois, após construir uma aproximação gaussiana, executar uma fusão KL local usando o método de intersecção de covariâncias como descrito anteriormente. Finalmente, o NOR agora reamostra dessa aproximação gaussiana com a média e a matriz de covariância fundidas e reseta agora todos os pesos para 1 sobre o número total de amostras, propagando agora esse novo conjunto para o instante n mais 1. Uma alternativa ao filtro ATC é usar a difusão Random Exchange. A difusão Random Exchange difere da difusão ATC porque, ao invés de ter um passo de assimilação de dados seguido de um passo de combinação, ela tem um passo de troca de informação entre nós, seguido de um passo de adaptação ou de assimilação de dados. Basicamente, no passo de troca, a funcionalidade de probabilidade local Pn-1 dado n-1s disponível no NOS, no instante n-1, é enviada do NOS para um outro NOR da rede, usando um protocolo de troca aleatória de crenças, que opera apenas com comunicação local dentro de vizinhanças definidas pela topologia da rede. Após receber essa densidade P de n-1 dado n-1s no passo de troca, o NOR agora atualiza Pn-1 dado n-1s para uma nova densidade P de n dado nr, assimilando as observações YNU disponíveis na vizinhança de R no instante n. De novo, essa assimilação é feita usando aquelas equações bayesianas anteriores, que são idênticas ao passo de assimilação agora do filtro ATC, simplesmente trocando a entrada por Pn-1 dado n-1s no lugar de Pn-1 dado n-1r. A interpretação estatística desse método é que, à medida que uma funcionalidade de probabilidade percorre um caminho aleatório, definido aqui por esses índices L1, L2, Ln, sobre a rede, a crença final calculada no instante n no nó Ln é essa funcionalidade de probabilidade a posteriori, P de xn condicionada nas observações que o filtro assimilou em torno do nó L1 no instante 1, as observações que o filtro assimilou em torno do nó L2 no instante 2, e assim por diante, as observações que o filtro assimilou em torno do nó Ln no instante n, permitindo assim a difusão. Esse método é uma generalização bayesiana, então, do que se chama Gossip-Kalman Filter, que foi introduzido originalmente por Carr e Moura, num caso particular em que as funções de densidade de probabilidade subjacentes agora são não gaussianas e arbitrárias. Mais uma vez, se eu tivesse modelos de dinâmica e de observação lineares e densidades de probabilidade subjacentes todas gaussianas, o Pn-1 dado n-1s no instante n-1 seria representado apenas por um vetor média e uma matriz de covariância que teriam que ser trocadas no passo de trocas com o nó R. E a seguir eu poderia atualizar o Pn-1 dado n-1s para P de n dado nr usando um filtro de Kalman local, que é igual ao filtro de Kalman local do filtro de difusão ATC do Cativelli e Saed, entretanto substituindo agora as entradas pelos parâmetros associados ao Pn-1 dado n-1s, ao invés das entradas parâmetros associados ao Pn-1 dado n-1r. Igualmente, para crenças não gaussianas, eu represento Pn-1 dado n-1s no instante n-1 por um conjunto ponderado de partículas que é enviado, então, para o nó R, e agora o nó R constrói um novo conjunto ponderado de partículas para o Pn-nr, usando, novamente, o filtro de partículas marginal. De novo, é o mesmo filtro de partículas marginal que foi usado no filtro ATC, com a diferença de que agora os argumentos de entrada são o conjunto ponderado de partículas que representa Pn-1 dado n-1s, ao invés de Pn-1 dado n-1r.
Depois eu posso discutir também, se vocês tiverem mais interesse, eu posso discutir em maior detalhe esses algoritmos na fase de arguição. Passando agora para um cenário um pouco mais complicado, vamos considerar um problema em que, ao invés de uma única sequência de estados, eu tenho múltiplas sequências de estados ocultas, XNR, que estão dispersas sobre R nós de uma rede de comunicação sem fio. E o vetor de estados oculto no nó R inclui também a posição do nó, que agora passa a ser desconhecido e variante no tempo. Cada nó vai registrar medidas locais ZNR, por exemplo, medidas de elevação de terreno ou odometria, mas vai registrar também medidas relativas a outros nós vizinhos ou âncoras fixas, que eu estou representando aqui por YNRS. Essas medidas relativas a nós vizinhos podem ser, por exemplo, medidas de distância ou medidas de orientação relativa, o bearing, em relação a nós que estão próximos do nó R ou em relação a landmarks no terreno. E nesse caso, os nós têm que cooperar para estimar seus estados, ou seja, eles têm que se autolocalizar nessa rede de sensores com nós móveis e de posição desconhecida. Isso tem várias aplicações em diferentes áreas de engenharia, como, por exemplo, veículos autônomos, navegação cooperativa e robótica móvel. Para resolver esse problema, que é bem mais complicado que o anterior, normalmente utiliza-se inferência distribuída em grafos. Então, nesse caso, as dependências estatísticas entre nós e medidas, tanto no espaço quanto no tempo, são representadas por um modelo probabilístico chamado grafo de fatores. E as funções de densidade de probabilidade marginais em cada nó são calculadas, então, aplicando o algoritmo soma-produto ao correspondente grafo de fatores. As recursões do algoritmo soma-produto podem ser implementadas, nesse caso, usando representações híbridas gaussianas Monte Carlo das mensagens que são passadas de um nó para o outro. Apenas para explicar melhor o que é um grafo de fatores, trata-se de um modelo probabilístico gráfico que representa a faturação de uma FDP conjunta, por exemplo, P de x1, x2, xn sub ni, no produto aqui de NF fatores, φi de x e til, onde x e til aqui são subconjuntos de x1, x2, xn ni. Esse modelo consiste de nós fatores que representam essas funções φi e nós variáveis que representam os argumentos dessas funções. E o algoritmo soma-produto é baseado em passagens de mensagens entre nós fatores e nós variáveis sobre o grafo. Existem basicamente dois tipos de mensagens. Mensagens que são passadas de um nó fator para um nó variável e mensagens que são passadas de um nó variável para um nó fator. E elas têm expressões matemáticas diferentes, como mostrado nessa transparência. Essas expressões matemáticas parecem meio esotéricas, mas elas são fáceis de entender se nós aplicarmos a um problema particular que é mais comum na literatura. Então, por exemplo, se nós considerarmos o caso de uma cadeia oculta de Markov no tempo, nós observamos aqui uma sequência de variáveis aleatórias ocultas, xn, do instante 0 até um instante n maiúsculo, e para cada instante nzinho associado a uma variável oculta xnzinho, eu tenho uma observação y sub nzinho. No modelo HMM, a densidade de probabilidade conjunta dos x de 0 até n, dados os y de 1 até n, tem essa fatoração P de x0, vezes o produto para n indo de 1 até n maiúsculo, de P de xn dado xn menos 1, vezes P de yn dado xn, onde P de yn dado xn é o modelo de observação e P de xn dado xn menos 1 é o modelo de dinâmica. Se eu chamar P de yn dado xn de psi-n de xn e chamar P de xn dado xn menos 1 de φn de xn vírgula xn menos 1 e chamar P de x0 de φ0 de x0, dá para perceber que essa fatoração é representada graficamente por esse grafo de fatores, onde aqui o fator psi-n está conectado ao nó variável xn, que é o único argumento de psi-n. Enquanto isso, os nós fatores φn estão conectados agora aos nós variáveis xn-1 e xn, que são os argumentos de φn. E o nó fator φ0 está conectado ao nó variável x0, que é o argumento de φ0. Se eu aplicar aquele algoritmo de passagem de mensagem sobre esse grafo, usando aquelas duas equações da transparência anterior, começando aqui com a mensagem transmitida de x0 para φ1 igual a φ0 de x0, que é igual a P de x0, pode-se mostrar que a mensagem que flui agora do nó fator φn para o nó variável xn em qualquer instante n maior do que 1 é exatamente a função de densidade de probabilidade predita P de xn dado y1 n menos 1. Da mesma forma, a mensagem que flui agora do nó variável xn para o nó fator φn mais 1, para qualquer também instante n maior do que 1, é a função de densidade de probabilidade
filtrada, P de xn dado y1n. Nesse caso, então, o algoritmo de passagem de mensagem sobre aquele grafo de fator particular se reduz às recursões de Bayes normais, que atualizam recursivamente no tempo, P de xn dado y1n. E no caso, novamente, em que todas essas densidades de probabilidades subjacentes são gaussianas, essa primeira linha se reduz ao preditor do filtro de Kalman e essa linha de baixo se reduz ao passo de atualização do filtro de Kalman. Passando agora para um exemplo um pouco mais complicado, vamos considerar essa aplicação prática, onde nós temos aqui um conjunto de 12 aeronaves que estão voando sobre um terreno cujo mapa digital de elevação está mostrado aqui nessa figura. Cada uma dessas aeronaves é capaz de medir a elevação do terreno sobre o qual elas estão voando. E elas têm também sensores inerciais formados por acelerômetros e girômetros. Mas elas não têm acesso, nenhuma das aeronaves tem acesso a dados de GPS. E elas podem se comunicar entre si, de acordo com esses links de comunicação mostrados por um instante particular aqui nessa figura, e através desses links de comunicação elas podem medir distância relativa em relação a aeronaves vizinhas com as quais elas têm um link de comunicação. E o objetivo aqui é usando as medidas locais de elevação de terreno, as medidas locais dos sensores inerciais e as medidas de distância relativa em relação às aeronaves vizinhas, que cada aeronave estime agora a sua posição e a sua velocidade sem utilizar nenhum dado de GPS. Então, usando um arcabouço de grafos de fatores, a densidade de probabilidade conjunta dos estados de todas as 12 aeronaves do instante 0 até o instante n, condicionada a todas as observações locais z e a todas as observações de distância relativa y do instante 1 até o instante n, tem essa fatoração que pode ser representada por esse grafo de fatores aqui em cima. Nesse caso, eu estou mostrando aqui apenas um trecho do grafo de fatores para dois nós R e S adjacentes, com S na vizinhança de R no instante N. Então, vocês observam que este bloco FNR representa a dinâmica das aeronaves, P de XNR dado xn-1R. Esse bloco aqui, GNR, representa as funções de verossimilhança das medidas locais de elevação do terreno, P de ZNR dado XNR. E esses blocos aqui, HNR, representam o produto das funções de verossimilhança das medidas de distância relativa YNRS, que dependem tanto do estado XNR quanto do estado XNS. A aplicação do SPA a esse modelo gráfico aqui é um pouco mais complicada do que naquele caso simples da HMM no tempo, porque o grafo tem ciclos. Então, não é possível aplicar o SPA diretamente, mas, na realidade, nós temos que aplicar uma versão iterativa do SPA, também conhecida na literatura como Loop Belief Propagation. Essa versão iterativa é descrita aqui por essas equações, onde basicamente essa linha representa a predição baseada na dinâmica das aeronaves, essa linha que representa a assimilação das medidas locais de elevação de terreno, e essa linha representa a assimilação das medidas de distância relativa. Esse algoritmo, como eu falei, agora é iterativo, envolve múltiplas iterações entre medidas consecutivas dos sensores. E após o término do ciclo de iterações, essa grandeza lambda NR vai representar a crença atualizada que o nó N tem a respeito do seu estado XNR, dadas todas as observações presentes e passadas da rede. Eu não tenho tempo para discutir como essas equações são implementadas usando métodos híbridos gaussianos em Monte Carlo, mas eu queria, nessa apresentação, mostrar apenas alguns resultados obtidos nesse experimento. Então, o resultado mais importante talvez esteja mostrado aqui nessa figura à direita. Então, basicamente, essa curva azul que vocês estão vendo corresponde a uma situação em que todas as 12 aeronaves assimilam tanto medidas de sensores inerciais quanto medidas de elevação de terreno, mas elas não assimilam nenhuma medida de distância relativa, ou seja, as aeronaves se autolocalizam de forma isolada, sem nenhuma cooperação. Aqui embaixo eu tenho cenários cooperativos em que apenas parte das aeronaves estão assimilando medidas de elevação de terreno e outra parte das aeronaves estão voando às cegas apenas com dados do sensor inercial. E o que esses gráficos estão mostrando é que mesmo numa situação em que apenas 4 aeronaves assimilam medidas de elevação de terreno e 8 aeronaves voam às cegas apenas com NS, ainda assim a combinação 4 mais 8 com cooperação e assimilando medidas de distância relativa tem um desempenho de localização melhor do que as 12 aeronaves navegando por terreno, mas se autolocalizando isoladamente, o que mostra aqui as vantagens da cooperação.
Eu tenho alguns outros exemplos também de futebol de robôs que mostram a vantagem da cooperação, que eu posso mostrar para vocês depois, se vocês tiverem interesse. Voltando, então, aqui à minha apresentação, apenas para eu concluir, eu gostaria de mencionar alguns trabalhos que estão em andamento, que eu também não tive tempo de discutir. Em todos os exemplos anteriores, eu considerei rastreamento cooperativo de vetores de estado que assumem valores em espaços euclidianos. Em muitas aplicações, entretanto, nós temos estados que não assumem valores em espaços euclidianos, mas em espaços não lineares, por exemplo, variedades como a hiperesfera S-1, ou então a variedade de Stiefel FNP, que é o espaço de todas as matrizes altas, cujas colunas são ortonormais. Esses tipos de problemas aparecem, por exemplo, em sistemas de comunicação, onde você tem que estimar vetores de estados com restrição de norma, e aparecem também em problemas de rastreamento de subespaço de sinais, por exemplo, em formação de feixes, ou então em algumas aplicações de imagens hiperespectrais. Então, nesse caso, para poder implementar aqueles filtros ATC e Randex, é necessário usar distribuições de probabilidade que são definidas em cima desses espaços curvos, por exemplo, SN-1 ou a variedade FNP. E para fazer essa representação é necessário utilizar agora técnicas de estatística direcional e também de geometria riemanniana, para ter uma compreensão agora da geometria do espaço. E eu posso discutir isso com vocês num outro seminário futuro, que é um assunto bastante interessante. Outra aplicação que nós estamos utilizando é aquela onde os nós, além de cooperarem para se autolocalizar, para estimar seus próprios estados, cooperam também para rastrear o estado de um outro agente externo não cooperativo. Por exemplo, um enxame de drones que estimam sua própria posição no espaço e simultaneamente rastreiam ou seguem um intruso. Ou um time de futebol de robôs, em que cada robô se localiza no campo, mas cooperativamente todos eles também estão rastreando a bola. Essa é uma extensão, então, do exemplo anterior que eu mostrei para a navegação de aeronaves, agora introduzindo um agente externo não cooperativo. E a outra área de trabalho que nós estamos desenvolvendo. E, finalmente, no caso de rastreamento de múltiplos alvos, é possível vocês fazer detecção e rastreamento conjuntos no arcabouço de grafos de fatores, substituindo os nós variáveis, que são vetores aleatórios, por nós variáveis, que são conjuntos aleatórios finitos. Isso, nesse caso, seria uma extensão dos chamados filtros de Bernoulli para o arcabouço de grafos de fatores, que é uma área nova, emergente, que nós apenas começamos a trabalhar. Bom, então, apenas para concluir aqui, alguns agradecimentos, lembrando que esse trabalho foi apoiado pela FAPESP, pelo projeto número 2018-261910, e aqui eu listo algumas pessoas envolvidas no projeto além de mim, incluindo pesquisadores associados e estudantes. Obrigado, estou aberto agora a questões, caso haja alguma. Marcelo, muito obrigado pela palestra. Eu acho que é um tema muito inspirador, né? Tem bastante aplicações. Tito, nós temos alguma pergunta da plateia? Opa, Kazu, por enquanto ainda não, mas tem aquele lance do delay, né? De repente aqui começa a brotar algumas perguntas. Fiquem à vontade, se os professores, se você também, caso quiser fazer alguma pergunta por enquanto, aí eu vou repassando para vocês conforme for aparecendo. Tá ok. Se alguém tiver vontade de fazer alguma pergunta aqui da sala dos professores, digamos assim, né? Pode ficar à vontade também, tá joia? Então, Marcelo, eu queria perguntar se assim, existe alguma perspectiva de alguma pesquisa na área de IoT, né? Porque agora tudo vai estar conectado um com o outro e tal, né? Bom, evidentemente já tem pesquisa aí na área do drone, da colaboração entre robôs, né? Teria alguma aplicação de área industrial também? De área industrial, especificamente, eu não sei, mas qualquer problema em que você tem que fazer estimação distribuída numa rede de agentes, essas técnicas que eu apresentei podem ser utilizadas. Legal, muito interessante. Então, na verdade, o trabalho que nós estamos fazendo, né, como nós somos uma instituição aeroespacial, é mais voltada realmente para aplicações aeronáuticas. Então, por exemplo, o exemplo que eu mostrei para vocês, né, é um caso de navegação de múltiplas aeronaves usando técnicas cooperativas, onde as aeronaves não têm acesso a medidas de GPS. Isso tem importância nos cenários militares que interessam para o ITA, porque normalmente em cenários militares os sinais de GPS sofrem jamming ou spoofing, né, porque os inimigos querem que você não seja capaz de se localizar.
Mas tem algumas aplicações civis também, por exemplo, em aplicações de mobilidade, esses helicópteros autônomos agora que operam em regiões urbanas, muitas vezes eles têm zonas cegas de GPS. Então, também é interessante para aplicações civis. Além disso, nós temos bastante aplicações na área de robótica móvel. Então, nós temos aplicações na área de futebol de robôs como um exemplo, né? Mas também veículos autônomos. E temos aplicações também para a área de telecomunicações. Em telecomunicações, eu não tive a oportunidade de mostrar aqui, mas em telecomunicações existe o problema, por exemplo, de equalização cooperativa, em que você tem múltiplos receptores cooperando, por exemplo, para estimar um canal de comunicação. Essa equalização pode ser tanto uma equalização cega, né, quando eu não tenho acesso a dados de treinamento em cada um dos receptores, como pode ser também uma equalização supervisionada, quando cada receptor agora é treinado por uma sequência de treinamento diferente. Então, o problema de equalização é exatamente idêntico a esses, quer dizer, não é idêntico do ponto de vista físico, né, mas do ponto de vista matemático, ele é conceitualmente idêntico. Agora, com a diferença que agora o vetor de estados é o vetor, por exemplo, de coeficientes do canal, que a rede de receptores cooperativamente está querendo estimar. E daí, novamente, né, dependendo das restrições sobre esse vetor de estados, você tem que desenvolver esses filtros em espaços um pouco mais complicados que o espaço RN, que foi justamente aquilo que eu mencionei na minha última transparência. Então, respondendo a sua pergunta, né, eu acho que tem aplicações sim, a IoT, tem aplicações em redes sociais também. Isso, é verdade. E se você quiser, por exemplo, estimar... Na verdade, hoje em dia, a visão que eu tenho é a seguinte, o processamento de sinais, né, ele está saindo daquele paradigma clássico, em que os sinais eram indexados apenas na linha do tempo e assumiam valores só no RN. Agora, os sinais são indexados em estruturas mais complexas, que podem ser grafos arbitrários. Na minha apresentação era esse grafo que representava as conexões entre as aeronaves. Mas o grafo poderia ser também uma rede social, ou poderia ser, por exemplo, a malha rodoviária de uma cidade, ou poderia ser qualquer estrutura não regular que você imaginasse. E as mesmas técnicas de inferência que eu apresentei do ponto de vista teórico nessa apresentação podem ser aplicadas também a essas estruturas, desde que você defina corretamente os modelos de observação e de dinâmica. A dificuldade é você justamente modelar a dinâmica e a observação nessas estruturas mais complexas e nesses espaços não lineares. E daí que envolve essas técnicas mais avançadas de estatística direcional, de geometria, etc. Ah, tá certo. Obrigado. Teria mais perguntas? Sim, nós temos aqui uma pergunta. Aliás, alguém está com o microfone aberto. Deixa eu ver aqui. Ah, perfeito, acho que já corrigimos. Vamos lá. A pergunta aqui do Pedro. Ele pergunta aqui, os dados usados nos resultados do caso das aeronaves foram gerados artificialmente ou foram coletados em aeronaves reais? Se foi o último caso, é possível avaliar o impacto do erro da distribuição dessas informações, erro de quantização, erros na transmissão entre os nós? Então, respondendo a essa pergunta, o exemplo que eu mostrei é com dados simulados. Na verdade, os dados de elevação do terreno são dados reais. Aquele mapa que eu mostrei, né, realmente representa uma região do sudeste do Brasil e é um mapa de elevação real. E a simulação do movimento das aeronaves, da dinâmica das aeronaves, usa também dados de sensores inerciais reais. Mas os dados em si são simulados. E aquelas curvas de desempenho que eu mostrei são basicamente médias de um conjunto muito grande de realizações Monte Carlo, com diferentes trajetórias simuladas para cada realização Monte Carlo. Só comentando, assim, em relação a essa pergunta também, né, esse trabalho é o trabalho que a gente está desenvolvendo junto com os meus alunos da Embraer. E a Embraer, na verdade, já está testando esse algoritmo com dados reais. Mas, infelizmente, eles não podem apresentar os resultados com dados reais, existe uma série de restrições de confidencialidade. Então, esse resultado especificamente que eu mostrei, que está no artigo que nós publicamos na Transactions Aerospace and Electronic Systems, foi com dados simulados. Mas é uma simulação realista, porque ela usa medidas de elevação de terreno verdadeiras e usa medidas verdadeiras também de sensores inerciais, embora sejam trajetórias simuladas, né? Perfeito, professor. Muito obrigado, então, pelas respostas. Ok. Então, professor Marcelo, então, novamente agradecemos por ter aceito o convite. Muito obrigado pela palestra.